Muito bem, dando sequência ao nosso evento, eu vou chamar ao palco o gestor da PES, Guilherme Manieso Rodrigues, que vai trazer mais detalhes sobre o inventário e perspectivas para a citricultura. Para essa safra, como o Juliano comentou, o Fundecitrus incorporou uma nova metodologia para aumentar ainda mais a precisão dos dados gerados pela PES. Guilherme, com você. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Bom, dando sequência, a gente vai trazer um pouco mais de detalhes a respeito do inventário e as tendências que a gente consegue observar com todos os dados gerados pela PES nesses 11 anos, esse 12º ano. Começando aqui com a área, os nossos hectares, praticamente uma variação muito pequena, a gente sai de 405 mil hectares, falando de todas as laranjas, e a gente vai para 410, impulsionado pelo crescimento aqui das principais laranjas. Só lembrando, aqui está as precoces, a pera, a valência, folha murcha, natal. Essas outras laranjas são aquelas mais para mercado, baianinha, lima, elas estão separadas. Então, o grupo principal de laranjas cresce 5.300 hectares em área, 1,3%, uma variação pequena, mas cresce. Aonde está essa variação? Norte e noroeste, nós temos um aumento de 5% na área, enquanto o centro, uma pequena redução junto com o sul, e o sudoeste praticamente estável. Depois nós vamos mostrar esse balanço, o que entra, o que sai, fica mais claro de ver, mas esse é o cenário, a hora que a gente pensa em principais laranjas e a área do setor. A nossa densidade ela tem aumentado, densidade média hoje ela está em 531 árvores por hectare, só que nos pomares de informação isso é 620, 100 árvores praticamente a mais do que a média de todo o período. Vale lembrar que essa média a gente está trazendo dados desde a década de 80 até aqui para calcular essa média, e aqui a gente coloca só os dados que a gente mediu na PES, esses 11 anos, como variou a densidade, e hoje a gente chega ali no 626, que é mais ou menos um 6,5 por 2,5, vai dar 615, é o que a gente tem tido. Então, a gente volta a subir um pouco nesses últimos 3 anos, a densidade do pomar. Isso, o green é um fator importante, porque a gente tem eliminação de plantas e perda. E a outra coisa também é que a gente está começando a pensar em outros porta-enxerto. Swingle e cravo é a grande maioria, seguido da Sunk, mas a gente já começa a testar os produtores, porta-enxerto semi-ananicantes, como o 1711, como o San Diego, e o próprio Flying Dragon ananicante. Isso possibilita um adensamento maior, então a gente vê essa leve tendência de aumento agora. A hora que a gente olha área e erradicada, de 2025 e 2026. Vou começar pelo número total. 2025 a gente perdeu 1,3%. Foi uma das menores taxas de erradicação que a gente já mediu. A gente vai lembrar que isso é reflexo daquele momento. Nós viemos de uma safra baixa, rentabilidade, os pomares ficaram ainda que não muito produtivos, eles se mantiveram, e agora a gente volta para uma tendência normal, o dobro de erradicação em 2026, 25 e 26, 2,76. Aonde estão concentradas essas erradicações? Aqui está por setor, mas aí eu vou ajudar a interpretar um pouco, falando das regiões. Então, se a gente olha por setor, principal erradicação, deixa eu voltar, está aqui no centro e no sul. Sul principal, quem que está aqui dentro? Porto Ferreira e Limeira. Então, a erradicação de 3.600 hectares está bem dividida nas regiões de Porto Ferreira e Limeira. Segundo lugar, o centro. Mas quem está aqui no centro? Matão, Duartina e Brotas. Duartina corresponde por 65% desse número. Então, a erradicação do centro está concentrada na região de Duartina. A gente vai para o norte. Aqui a gente tem Triângulo Mineiro, Bebedouro e Altinópolis. Aonde está concentrada a erradicação? Bebedouro. 80% desse número é de Bebedouro. E no sudoeste também tem uma variação. Apesar de manter o mesmo número, só que quem está eliminando aqui é a Avaré. A Avaré corresponde por 97% desse número, e Itapetininga praticamente nada de erradicação, as duas regiões que compõem aqui o sudoeste. Essa é uma foto só para exemplificar, recente, de agora, abril, 15 dias atrás, da região de Duartina, que volta a ter uma taxa de erradicação maior, devido principalmente ao greening. A hora que a gente olha
Pomares em formação e pomares adulto. Aqui eu quis trazer uma comparação, vocês percebam que tem o inventário de 22, o inventário do ano passado, esses dois feitos de mapeamento, né? Isso aqui é um raio-x do momento, e agora uma amostragem, mas eu quis colocar porque a gente consegue ver a escadinha melhor. Então, onde tem aumentado? Reparem no Triângulo Mineiro, como tem aumentado o pomar em formação, que está aqui em cima. 7.000 hectares nesse ano de 2026, e a tendência está muito clara aqui. Região de Votuporanga também, uma escadinha para cima, tem aumentado os novos plantios. E aonde tem diminuído a taxa de novas áreas, Duartina e ali no sudoeste, Duartina no centro, aqui o sudoeste com Avaré e Itapetininga, já se percebe uma boa redução do que vinha sendo feito lá em relação a 2022. A hora que a gente olha para o cenário de tudo, né, as árvores adultas, na verdade, o Juliano já mostrou, o nosso parque está concentrado em Duartina, Avaré e Bebedouro. Isso aqui fica bem claro também a hora que a gente olha a área. E aqui só uma última informação, então a gente tem 34.000 hectares de pomar em formação, 366 mil de adultos, dá aqueles 400.000 hectares. Então, 8% do nosso parque é pomar em formação. Aqui um outro dado muito interessante que a gente recebe da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e é o nosso agradecimento a eles, que é o destino das mudas produzidas em São Paulo. Então, do total de mudas produzidas em São Paulo, para onde elas foram? Se a gente pega 2023, agora eu só vou ficar no número maior e no menor aqui, depois a gente extrapola melhor. Das 15 milhões de mudas produzidas, 14 ficaram em São Paulo, 91%. A gente avança um ano, a gente aumenta o número de mudas, vai para 17, das 17, 11 ficam em São Paulo. São Paulo, que eu estou dizendo, não é São Paulo, é cinturão citrícola, tá? Me perdoe, é São Paulo mais Minas, cinturão citrícola tradicional, 66%. E nesse ano que passou, a gente aumenta ainda mais 20% a produção de mudas, de 17 para 22 milhões, e dos 22, metade fica dentro do cinturão. Então, a hora que a gente coloca isso num gráfico, fica fácil de perceber o que está acontecendo com os novos plantios dentro do cinturão e o que está acontecendo com Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, aqui, 5 milhões de mudas, vamos voltar lá, só para conferir os números. Nesse ano, 5 milhões de mudas em Minas, 3 milhões de mudas no Mato Grosso do Sul, e a gente começa a incorporar aqui São Paulo fora cinturão. O que é São Paulo fora cinturão? Todos os municípios que já compõem o nosso cinturão, que são 340, mas aí tem Minas também, mas todos os municípios de São Paulo, dentro do cinturão, o número está lá. Fora do cinturão, que é a expansão que está acontecendo dentro de São Paulo, região oeste principalmente, a gente já tem 2% das mudas indo para São Paulo, mas fora das áreas tradicionais, fora do cinturão citrícola tradicional. Aqui a gente coloca os outros estados, Paraná praticamente estável, Goiás estável, Mato Grosso estável. E uma outra informação interessante é o seguinte, dessas 11 milhões de mudas que veio para dentro do cinturão tradicional, para onde elas foram? 37% foi para o norte, 18% foi para o noroeste. Então, mais de 50% estão concentradas em duas regiões de baixa incidência de green. A hora que a gente soma o centro, vai para mais de 70% das mudas estão concentradas nessas regiões com menor incidência da doença. Olhando um pouco para o retrovisor para nos ajudar a entender o nosso número, a nossa projeção de queda, e o que a gente imagina. Então, esse aqui é o fechamento da queda de 2025-26. Nós estimamos lá em maio do ano passado 20% de queda. E ela foi aumentando ao longo do ano e a gente fecha a safra em abril com 23,2, conforme o Juliano já comentou, impulsionado por severidade de greening e também pelo clima, déficit de chuva principalmente. Então a queda sobe. A hora que a gente olha ali por variedades, grupos de variedades. Então tem uma escadinha ali, né? Hamlin, precoce, as precoces com perto de 17, 18% de queda, pera 22, Valência 26, Natal 28. Então a gente está falando, lógico, uma precoce vai ficar 8 meses no campo, uma tardia vai ficar 11, 12, 14 meses no campo. Quanto mais tempo lá, mais sujeita a ataque de pragas, doenças e também as intempéries do clima. Então a gente percebe quanto mais tardia a variedade, maior a taxa. A hora que a gente olha por setor, Sul é o grande destaque, lembrando, quem está aí no Sul? Limeira e Porto Ferreira,
quase 30% da fruta que foi produzida caiu. Na verdade, não é 30, né? É 29, mas ainda tem o fator de correção, então é mais. Então, 1/3 da safra ali caiu. Segundo lugar, Sudoeste. Repare como o Sudoeste tem crescido a incidência, a taxa de queda. E depois Centro, Noroeste, Norte, Noroeste, com uma queda muito baixa. A hora que a gente olha por idade 1 e idade 2, pomares produtivos, mais jovens, uma queda muito semelhante. E na idade 3, 24%. Aqueles pomares mais velhos, plantas mais debilitadas, uma queda maior. Queda por motivo, aqui é interessante, dos 23,2% que caíram. Como isso está distribuído entre as causas? A principal delas, claro, é greening. Mas é um claro hoje, né? Se a gente puxa lá em 2022, até 2022, quem mais derrubava fruta era esse cara aqui. Era bicho e furão. Bicho, furão e mosca das frutas. Furão no centro-norte, mosca das frutas lá em Itapetininga, aquela região principalmente. Então, olha aqui, ó. Furão e mosca derrubaram 6 e o green derrubou 5. Lá atrás isso era o normal, mas aí o green assume a primeira posição e não solta mais dela, e isso estava mais do que no script do filme. Então, o green hoje, nessa safra que acabou, ele sai de 9 para 13 pontos. Dos 23, 13 é por causa do green. Outra coisa que nos chama a atenção, o Juliano já bem mencionou, a leprose, que cresce 12 vezes e meio. Sai de 0,2 para 2,5, e o que a gente imagina para o futuro é que isso vai continuar. Eu vou mostrar o porquê. Vale só ressaltar, não sei se vocês separaram, o Juliano mostrou um gráfico do greening fazendo assim, e as outras causas fazendo quase assim. Tanto que, se você olhar lá na nosso projetado, as outras causas, a gente está falando que vai dar 10,2, exatamente o que aconteceu aqui. Por quê? Porque o greening está roubando queda das outras coisas. Reparem a pita preta, que sai de 2, e historicamente era até um pouco maior, e ela vem para 1. E nós estamos com um problema de resistência de estrubirulina à pinta preta. De pinta preta à estrubirulina, do fungo. Então, o que explica isso? Explica que o green derruba antes do bicho-furão pegar, antes da pinta pegar, antes das outras coisas pegarem, por isso que ele tem esse crescimento tão avançado. Se a gente olha a leprose, isso aqui é foto do campo e do nosso barracão. Então, por que a gente ainda acredita que essa causa, essa queda de 10,2 se mantém? E ela é puxada por causa da leprose e bicho-furão, mas a leprose que sai do padrão. Porque é isso aqui que a gente recebeu de amostra. Muita amostra desse jeito. E no campo a gente viu a mesma coisa. E além do que a gente está vendo, que vai cair, tem o que o Juliano disse, aquele ramo seco do ataque do ano passado, você encostou nele a fruta que não está picada, não está contaminada, ela cai. Cai porque aquele ramo está comprometido. A PES, ela gerou uma riqueza enorme de dados. Aqui eu trago algumas coisas para a gente só trazer o que é mais e o que é menos nesses 11 anos que a gente tem de números. Só lembrando que está tudo no BI, tudo nos relatórios, a gente tem uma infinidade de números. Mas se a gente pega de 2015 a 2025, tudo que a gente gerou de informação por variedade, qual é a mais produtiva, qual é a menos produtiva? Então, as precoces, de forma geral, são as campeãs. A gente tem o grupo da Hamlin Investing Ruby, e nessas outras precoces, quem está aqui? Valência Americana, é ela que está puxando esse número. Tem Valência, tem Pineapple, tem Alvorada, mas a grande maioria do que existe plantado hoje é Valência Americana. Então, percebo que a precoce é campeã. Depois vem Valência e Natal, muito próximas, e lá embaixo, a pera, a nossa tão famosa pera, ela está na lanterna aqui da produção, nesse acumulado que a gente tem de 11 anos. Como que está essa produção nos setores? Se a gente pega, de novo, o mesmo período de 2015 a 2025, toda a nossa série histórica, quem mais produz é o Sudoeste. 1.000 caixas por hectare de média. Aqui está a Avaré e Itapetininga. Segundo lugar, Norte. Mas o que acontece se a gente puxa só os 4 últimos anos? Perceba que a produtividade do Sudoeste já diminui, considerável, e o Norte aumenta. E perceba também o Noroeste. O Noroeste, região de Votuporanga e Rio Preto, ele vai ser sempre o lugar com a menor produtividade. Nós já vamos entender o porquê também. Por variedade, essa variação de 10, 11 anos que nós temos de dados, o que aconteceu? Quem menos variou, Valência e Folha Murcha, só 2%.
e as outras variam aí de 10% a 16%, 18% de redução, se a gente compara. O que eu estou fazendo aqui, né? Deixa eu explicar. Estou comparando 2 quinquênios. Os primeiros 5 anos, os segundos 5 anos da PES. Estou eliminando, na verdade, o primeiro 2015 saiu da conta, para comparar 5 com 5. O que aconteceu nesses últimos 5 anos versus 5 anos para trás? Uma redução de 10% na média, variando de 18% a 2% entre as variedades. Aqui ajuda a gente a entender o porquê que o Noroeste é tão difícil de produzir laranja e ajuda a gente também a entender os desafios climáticos que o Barbosa e o Juliano mencionaram. Isso daqui é dias acima de 35 graus nas regiões. Aqui está acumulado todas as regiões do cinturão. Então, o que eu quero que vocês percebam não é quantos dias tem Itapetininga, porque nem vai dar para enxergar. Eu quero que a gente olhe essa curva aqui que mostra a tendência. Então, o Juliano mostrou o que acontecia nesses primeiros anos da PES. Primeira florada. Por quê? Porque o greening não trazia aquele monte de estresse para a planta e nem a temperatura. O que acontece 19, 20? Olha os extremos de dias acima de 35 graus, com temperaturas acima de 35 graus. Diminui e em 2023 a gente tem esse pico de novo que vai nos gerar a segunda menor safra em 34 anos. Então, esse pico de 23 dá a nossa safra de 230 milhões de caixas, porque ele impacta o pegamento da fruta. A hora que a gente olha por região, qual é a região mais agressiva, com mais extremos de temperatura? Noroeste. Votuporanga e São José do Rio Preto, que compõem o Noroeste, com 490 dias acumulados, né, desde 14 até agora. E a mais tranquila, Avaré, Altinópolis e Itapetininga. Só que isso aqui é muito bom para laranjeira, né? Aqui é muito bom, na verdade, para todo mundo. Chuva boa, bem distribuída, clima bom. Só que é bom para laranja, bom para o psilídeo, bom para a bactéria, bom para todo mundo ali. Por isso a gente tem visto esse efeito no Sudoeste. O que nos chama a atenção também, interessante observar, é o Triângulo Mineiro. Às vezes, na nossa cabeça, ele ia ser o campeão de extremo, mas ele não é, ele está em quarto. Porque o Triângulo, apesar de frutal ter 500 metros de altitude, o Prata tem 630, o Uberlândia tem 880. Então, o Triângulo Mineiro ainda escapa nessas regiões de maior altitude. Finalizada essa primeira parte de inventário, agora a gente vai explicar um pouco desse trabalho da derriça na colheita, que trouxe um ajuste, um aprimoramento na nossa metodologia. Antes de eu explicar, nós fizemos um vídeo que eu gostaria que fosse passado para nós aqui agora. Todos os anos, sempre nos meses de março e abril, a PES, Pesquisa de Estimativa de Safra, realizada pelo Fundecitrus, efetua a derriça, que é a contagem de frutos por árvore, base para a previsão da produção naquela temporada. Em constante aprimoramento estatístico, a metodologia da PES adiciona ao trabalho em 2026 mais um instrumento para elevar a precisão da estimativa, a derriça na colheita. Com essa nova derriça, a PES compara o número de frutos por árvore no momento da colheita com o número de frutos por árvore no início da estimativa, calculando com mais exatidão a perda de produção ao longo da safra. Para isso, uma árvore próxima à árvore da estimativa inicial é marcada com plaqueta e fita. Assim, ela não é colhida antes da visita da equipe da PES. No momento da colheita, a PES realiza a derriça e determina o número de frutos daquela árvore. O processo segue exatamente o ritmo de colheita do produtor, e os frutos colhidos ficam na propriedade. A participação do produtor é fundamental. Avise a equipe da PES quando a colheita for começar. Isso permite que a avaliação seja feita no momento correto. Com a derriça na colheita, a PES aumenta ainda mais a assertividade da estimativa da safra. Então, no que consiste esse trabalho? Só explicando um pouco mais do que o filme mostrou. Nós temos um cenário de queda maior, por severidade de greening, por desafios climáticos, por
intensificação da poda e como a gente mede até hoje a queda. É feita uma coroa em 3 plantas e a gente monitora mensalmente a fruta que caiu no chão, conta e fala o porquê que ela caiu, se é green, se é pinta. Então isso é feito. Só que nós temos um problema, que essa queda é subestimada, por isso a gente sempre utilizou um fator de correção para capturar essas coisas que a gente não consegue. A fruta caiu fora da coroa, não vai estar computada, por isso o fator de correção. Então, o nosso objetivo nesse trabalho foi entender realmente qual é a perda de frutas e o que nós fizemos. Essa é a nossa equação. Ela é determinada pelos... O Juliano já comentou. A safra, ela depende de número de árvore, fruto por árvore, taxa de queda, que é o que a gente sempre fez com a coroa, fator de correção dividido pelo peso. Essa é a nossa equação. O que a gente está mudando aqui, aprimorando agora? Taxa de queda e fator de correção, eles vão agora virar uma coisa só, porque a gente conseguiu fazer esse estudo. Esse estudo, então, só repetindo o que o vídeo já disse, nós temos uma estimativa do número de frutos inicial em maio. A gente faz em março e abril e divulga em maio, é o que a gente está fazendo agora com os 514 frutos. Lá no momento da colheita, nós vamos fazer uma outra estimativa. Isso quer dizer que a gente vai derriçar a planta no momento que o produtor for colher. E aí nós vamos ver o que realmente ficou na planta. Agora eu parei de contar chão e agora eu estou contando realmente o que ficou na planta. O número do momento da colheita, menos o número inicial, ele vai me trazer exatamente quantas frutas eu perdi ao longo do meu processo. Você pode falar assim, mas isso parece tão óbvio e tão fácil. Na teoria é. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a hora que você, produtor, for colher, o nosso colega da peça tem que estar lá do seu lado, no dia, para colher junto. Essa é a dificuldade. Mas a gente conseguiu colocar isso num processo e nós vamos mostrar o resultado para vocês e essa metodologia vai ser adotada de agora para frente. Então a nossa derriça inicial permanece, 2.560 amostras, talhões. A derriça na colheita, ela vai ser feita em 1.200 talhões. Então os 1.200 talhões que a gente fazia monitoramento, agora a gente vai fazer uma nova derriça na hora que você for colher. Esse ano nós fizemos pouquinho mais de 1.000, conseguimos fazer um pouquinho mais de 1.000 talhões e eu vou mostrar o resultado para vocês. Mas para essa safra, nós estamos aumentando para trazer ainda mais segurança para o número. Então, todos os frutos da safra são colhidos, o da próxima a gente não mexe, eu quero saber o que é da safra que ficou na planta, a gente colhe, a gente agora vai pesar todos eles e a gente faz a conta. O monitoramento vai continuar? Vai. Nós vamos parar de fazer a coroa? Não. Por quê? Porque eu preciso saber o porquê essa fruta caiu. Para nós, essa é uma informação extremamente importante. É pinta, é greening, é rachadura? Nós queremos saber. Nós diminuímos isso para conseguir aumentar isso. Então, a única diferença é que a gente reduziu a amostragem. Como essa conta é feita? Então, essa aqui é a conta da safra que acabou de fechar. Taxa de queda, nós falamos que fechou em 23,2, não é isso? Então, a minha conta da equação é 1 menos taxa de queda, vai dar isso. Vezes fator de correção, que é 10. 1 menos 0,10 dá isso. 0,9 vezes esse cara aqui, vai dar esse cara aqui. Então, eu estou multiplicando árvores e número de frutos por esse cara aqui. No fim das contas, o que eu estou descontando? O que eu estou fazendo? Eu estou descontando da safra 30,9. Então, a hora que a gente fala que a queda fechou em 23,2, na verdade, a perda de frutas é 30,9, porque a gente adicionou o fator de correção. O que nós vamos fazer agora? Simplificar a nossa vida. Agora, a gente vai usar o número da derriça da colheita que nos traz a perda de frutas. Esse é o nosso estudo. Esse ano, a derriça na colheita mostrou uma queda, uma perda de 30,6. E a nossa equação deu 30,9. Então, perceba que, vou reforçar a fala do Juliano, o fator de correção até hoje nos foi útil e a gente está muito próximo. Só que de agora para frente, nós aprimoramos o método, vai ficar mais preciso, justamente no momento que começa a ficar mais desafiador, porque 10%, a hora que você chega num parque que está com uma severidade maior de greening, pode ser que não fosse isso, mas agora a gente vai incorporar isso e vai ter mais assertividade. Então a equação muda porque sai taxa de queda e fator de correção e entra perda de frutas, que a gente vai ter esse número com base no nosso trabalho da derriça na colheita. Esse é o nosso número de agora. Como fica a equação de hoje? 255 milhões de caixas. O Juliano falou, 184 milhões de árvores, 500 frutos. A nossa perda
estimada é de 31,3, e a gente vai confirmar isso com a derriça na colheita ao longo da safra, e o nosso peso ou número de frutos por caixa está aqui. Então, a nossa conta agora ela passa a ser essa equação que traz mais exatidão na perda de frutos. Meu último slide, para fazer todo esse trabalho, a gente precisa, primeiramente, do apoio de vocês e o nosso agradecimento a todos os produtores que nos permitem entrar na propriedade, coletar todas as informações e disponibilizar para o setor, e principalmente para a nossa equipe, porque uma equipe grande envolvida, alguns estão na foto, muitos não estão, mas comprometida, que fez todo esse trabalho e foi possível fazer esse aprimoramento, trazer esses dados para vocês. Muito obrigado. Muito bem. Guilherme, eu entendo perfeitamente que haja uma restrição no orçamento, mas podia melhorar o locutor ali do filme. Renato, dando sequência ao nosso evento, eu chamo você, Renato Bassanese, pesquisador do Fundecitrus, para falar mais sobre tendências do greening no Parque Citrícola de São Paulo e Minas Gerais e o impacto da doença nos pomares. Por favor. Pode usar isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Rapidamente, a ideia é mostrar um pouco, então, o impacto do greening, o que a gente está tendo de impacto do greening dentro da citricultura. Isso já foi comentado bastante pelo Juliano e pelo Guilherme. E a tendência, o que a gente está vendo em relação ao futuro, em relação à incidência e severidade da doença. Esse aqui é o panorama até o ano passado. A gente vinha de um crescimento aqui de 2022 para 2023, que acendeu um alerta bastante grande. Nós tínhamos aí 24% de plantas doentes e passamos para 38,1%. Né? Aí foi corrigido os problemas, principalmente era o problema da resistência do psilídeo aos inseticidas, né? Alguma melhoria na tecnologia de aplicação, intervalo de aplicação, isso foi equacionado, e aí nós passamos a ter uma taxa decrescente de aumento do greening, o que é bastante positivo. Tá? Só que a gente ainda tem uma taxa quase linear aqui de aumento da severidade. Então, a incidência está se estabilizando, mas a severidade ainda tem aumentado. E quando a gente muda isso para os pomares em produção, que é o que vai contribuir para a safra, né, esse número é um pouco maior. Então, de 47,6 na média geral do cinturão, quando a gente fala de pomares em produção, acima de 3 anos de idade, a incidência nossa está em 54%, mas também numa taxa decrescente de aumento, o que é bastante positivo. Tá? E a severidade ali em torno de 26%. Né? O que a gente sabe é que tem uma relação bem forte entre a severidade de greening e a taxa de queda. Né? Isso aqui pegando os dados da estimativa de safra ao longo desses últimos 10 anos, aí, nós temos essa equação que mostra uma grande relação entre a taxa medida na coroa de queda com a severidade da doença naquela região. Tá? Então, você tem uma equação bem forte mostrando que, à medida que o greening avança em severidade, a porcentagem da copa afetada pela doença, também a gente tem um aumento na taxa de queda. E o que tem percebido, que é o que chama atenção para a gente, é que essa severidade, a incidência do greening, ela tem aumentado nas diferentes regiões, e isso tem feito com que a taxa de queda nas diferentes regiões aumente, principalmente na região sul, né, Limeira, Porto Ferreira, e na região sudoeste, que já passou a taxa de queda da região centro. Né, se pega a região sudoeste, principalmente Avaré e Itapetininga, a severidade tem aumentado bastante nessa região, e a taxa de queda já passou a média, que era de 13% para o greening na safra passada. Então, isso é bastante preocupante. E esse é o resultado, né? Fazendo uma análise de produtividade em cada setor, pegando os últimos 5 anos e depois os 5 anos anteriores a esse quinquênio, né? A gente percebe que a produtividade das plantas, quando a incidência era mais baixa, a gente tinha uma produtividade maior.
à medida que a incidência e a severidade aumentaram nos últimos 5 anos, né, passou aí era de 17% a 29%, passou de 24% a 47%, né, a incidência e a severidade aumentou em torno de 6% a 9% para 7% a 23%, a produtividade acabou diminuindo. E aonde essa produtividade diminuiu? Nas regiões que a gente tem mais greening, né, no setor centro, no setor sul e no setor sudoeste, enquanto que nas regiões sem o greening a produtividade ou está igual ou tem aumentado significativamente. Tá? Então, esse é um efeito bastante impactante do greening. E a nossa preocupação é que hoje a gente tem 49% da área de citros em regiões acima de 60% de incidência da doença. Então, isso, pensando para o futuro, né, da citricultura, é um sinal de alerta. E se a gente somar as regiões de Bebedouro e Altinópolis nesse quadro, nós temos 65% da nossa área de citros em regiões acima de 45% de incidência. Então, fica esse alerta que a gente tem que manter as regiões com menos greening. Tá? Bom, qual que é a tendência? Né? Qual que é o nosso cenário? O que a gente espera em relação ao greening daqui para frente? Para ter essa resposta, né, o Juliano já até comentou, a gente espera um ligeiro aumento da incidência e da severidade também, mas nada que surpreenda muito, porque analisando esses 4 fatores aqui, que é o que eu vou mostrar a seguir, a gente vê que essa tendência não é de um aumento muito grande. Tá? Nem da incidência, nem da severidade. Tá? Quando a gente olha a população do psilídeo, o que a gente percebe? A gente vinha numa população bastante baixa, confortável, 0,1 a 0,2 psilídeos por armadilha. Nós tivemos o problema de resistência aos inseticidas, né? Uma explosão em 2023 da população de psilídeo. Isso foi equacionado e nós temos agora uma tendência de queda dessa população de psilídeo. Tá? Nós tivemos uma queda de menos de 24% na população de psilídeo de 2025 comparado com 2024. E nós já começamos esse ano de 2026 com uma população igual no mesmo período a de 2025. Então, a gente não vê uma explosão do psilídeo nos próximos anos, se ele for continuar sendo controlado do jeito que ele vem sendo controlado hoje. Aí que está o ponto de interrogação. Tá? Então, uma notícia boa, a população do psilídeo menor. Tá? Qual que é a notícia para a gente ficar atento? Essa população ainda é bem maior do que a população que a gente tinha em 2017, 2018, 2019. Tá? Nós estamos falando de um psilídeo por armadilha, por quinzena, contra 0,2. Né? A população ainda é 5 vezes maior. Então, um ponto de alerta aí, mas a gente mostra que a gente está no caminho certo e esse caminho deve ser continuado. Quando a gente fala de clima, aqui eu tinha feito uma animação, mas ela sumiu a animação daqui, então vamos lá. A gente tem que levar em consideração, o clima ele afeta a população de psilídeo, que é essa curva preta aqui, tá? Dos últimos 3 anos, aí, a gente tem a curva do psilídeo. Oi? Tá, mas é depois, vou falar primeiro aqui. Tá? E essa curva aqui em laranja é um modelo que o Silvio fez baseado em condições de temperatura acima de 32 graus, abaixo de 18 graus, umidade relativa e precipitação, que correlaciona essas variáveis climáticas com a probabilidade de maior concentração ou menos concentração da bactéria nas brotações. A maior concentração da bactéria nas brotações aumenta a probabilidade dessa bactéria ser adquirida pelo psilídeo, e quanto mais bactéria adquirida pelo psilídeo, maior a chance de transmissão. Tá? Então, essa curva laranja ela dá uma ideia dessa probabilidade de aquisição ao longo do tempo em função das variáveis climáticas. Para que a gente tenha uma boa transmissão da doença, a gente precisa ter muito inseto adquirindo bastante bactéria. Então, se a gente levar em consideração, né, qual seria uma população do psilídeo alta, tá? Acima de meio psilídeo por armadilha por quinzena, uma população considerada já alta, que pode ter uma disseminação grande da bactéria. Tá? E uma probabilidade de aquisição acima de 10%, quando a gente leva isso em consideração, analisando os dados, a gente tem essa área aqui,
que aconteceu em 2022, uma área bastante grande, em que o pico do psilídeo coincidiu com o pico de aquisição, com a maior probabilidade de aquisição. Isso levou a um aumento da doença de 24% para 38% para o ano seguinte. Tá? A gente teve uma área bastante grande. Em 2023, esse pico do psilídeo grande não coincidiu com uma probabilidade de aquisição grande, porque a gente teve temperaturas muito altas. Tá? Em setembro, outubro, novembro, temperaturas muito altas, em que, por sorte nossa, né, nós tínhamos a maior chance de ter transmissão e não tivemos. Essa área foi menor do que essa área aqui. E isso fez com que a doença aumentasse de 38% para 44%, e não de 38% para 50%, 52%, 55%. Tá? Que poderia ter acontecido se o clima aqui fosse favorável também para a bactéria. Tá? 2024, o que aconteceu? Nós tivemos a coincidência do pico do psilídeo com chance de aquisição, só que esse pico do psilídeo foi bem menor que dos anos anteriores, o que deu um aumento, então, de 44% para 47%. E o que a gente viu no ano passado foi uma área quase semelhante à área de 2024. Então, a gente não espera, com uma população menor de psilídeo e uma taxa de aquisição também menor, que a gente tenha um grande aumento do greening para o próximo ano. Esse ano, né, quando a gente terminar o levantamento em agosto. Um outro ponto que já foi bastante comentado, que influencia também na incidência que a gente vai observar nos pomares, é a taxa de erradicação de pomares e a taxa de novos plantios. E o que a gente observa é que nós tivemos uma retomada da erradicação, de maneira geral, no cinturão citrícola. Né? Nós tivemos em torno de 12.500 hectares que foram erradicados, principalmente nas áreas com maior incidência da doença, nos setores centro, sul, sudoeste, já foi comentado pelo Guilherme. Então, isso ajuda a abaixar a incidência geral do greening no cinturão citrícola. E nós tivemos as maiores taxas de plantio nas regiões norte e noroeste, que são regiões com menor incidência de greening. Então, começa a aumentar o peso dessas regiões com baixa incidência e diminuir o peso das regiões com alta incidência do greening no quadro geral, na média geral da incidência da doença dentro do cinturão citrícola. Bom, quase finalizando, né, quais seriam, então, os cenários futuros que a gente tem? O que a gente imagina? Uma redução da taxa de progresso da doença a curto prazo, nesse ano e no próximo ano, né, uma redução da taxa de progresso da doença, com uma incidência crescendo, mas em taxas menores. Infelizmente, ainda um aumento da severidade. Isso aumentando a severidade, a gente ainda vai ter o aumento da queda de frutos, diminuição de produção e qualidade de frutos, que é bastante importante, então a gente tem que ficar atento a isso. Redução de área em regiões com alta incidência, né, uma maior erradicação nessas áreas, redução dessas áreas com maior incidência, e plantios em áreas de menor risco, com menor incidência do green. Essa é a tendência a curto prazo, que é o movimento que a gente já está vendo na citricultura. E a médio prazo, né, como o Juliano já comentou, redução da incidência e severidade do greening, em função do aumento da erradicação, principalmente em pomares mais improdutivos, com alta incidência da doença, diminuição dos psilídeos infectivos, porque diminui a população de psilídeo, diminui plantas doentes, diminui psilídeo infectivo, diminui transmissão. Com isso, recuperação de produção e qualidade, principalmente quando entrar esses pomares em produção das novas áreas. Tá? A gente tem que lembrar que isso aqui são cenários, eles podem ser mudados de acordo com a ação de cada produtor e a ação coletiva do setor. Tá? Se os produtores deixarem de aplicar as medidas de controle, isso aqui cai tudo por água abaixo. Então, é muito importante que esse rigor todo que está sendo feito, né, para o controle do psilídeo, na erradicação de pomares doentes, continue sendo feito com todo o seu rigor. É importante lembrar que nenhuma das medidas de controle que a gente tem hoje garante 100% de proteção de uma planta de citros contra a infecção. E é bom lembrar que, uma vez que a planta está infectada, a gente não consegue curar essa planta. A severidade vai continuar aumentando dentro dessa planta, a produção vai continuar aumentando. Então,
A gente tem várias medidas de controle, que vai desde a escolha do local até as ações externas, redução de inóculo, planejamento de pomar, aplicação de inseticidas sistêmicos, inseticidas de contato, né, plantas repelentes, e o que for, planta armadilha, tudo isso ajuda, mas nenhuma dessas medidas é 100%. Então, o que a gente tem que fazer para que aquele cenário seja confirmado? Né? A gente precisa que haja integração de todas as medidas de controle hoje disponíveis na prevenção das novas infecções, que essas medidas sejam aplicadas de maneira rigorosa, frequente, com intensidade pelo produtor, que ele não relaxe, ele continue tendo rigor, que ele continue, né, tem que ter continuidade nesse processo, de não parar. Eu estava indo bem, estava firme, agora o preço abaixou um pouco, eu vou largar a mão, vou relaxar. Não adianta, relaxou, aumentou, não tem segredo. E a extensão geográfica dessa aplicação dessas medidas. Quanto mais produtores se unirem nos grupos de manejo regionais, quanto mais produtores fazerem sua parte, maior a chance de a gente ter êxito, e aquele cenário que eu coloquei para vocês de curto e médio prazo, ele ocorra. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar. Agradeço a atenção de todos e passamos para a última parte do evento. Obrigado. Renato, o microfone vem para mim, mas você fica aqui. Muito obrigado. Bom, como é sabido, o greening segue sendo o grande desafio da citricultura, né? E está claro, cada vez mais, que a união de todos, mais do que o melhor, é decisiva para que possamos vencer essa guerra. Bem, eu convido, uma vez mais, para subir ao palco e ocuparem seus lugares, o gestor da PES, Guilherme Manieso Rodrigues, o coordenador da área de estatística da PES, professor José Carlos Barbosa, e também o diretor executivo do Fundecitrus, Juliano Aires, que junto comigo vai mediar, chegou o momento das discussões. Nós não vamos seguir aquele modelo de levanta-mão, vamos deixar um pouco mais tecnológico. Tem um QR Code ali na tela. Quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir para apontar o celular, vai cair no formulário, faz a pergunta. Enquanto isso, eu mesmo vou começar esse debate aqui, vou fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta relativamente óbvia, mas que talvez seja a pergunta de alguns. A gente tem falado bastante, a pergunta é para o Guilherme, sobre movimentação do Parque Citrícola para novas áreas dentro de São Paulo, dentro de Minas Gerais e também adentrando outros estados, Paraná e principalmente Mato Grosso do Sul e Goiás. Guilherme, quando, afinal, o Fundecitrus pretende incorporar na PES as novas regiões de expansão da citricultura? Rodrigo, o nosso mapeamento ele é feito a cada 3 anos, então a gente fez em 2022, fizemos agora em 2025 e vamos fazer em 2028. Então, para a safra de 28 e 29, todas essas áreas de expansão no Mato Grosso do Sul, de Minas e de São Paulo também, onde a citricultura tem se expandido, elas vão estar incorporadas. A gente faz o trabalho todo no segundo semestre de 2027, 2028 a gente apresenta e incorpora, então, na safra. Muito bem. O Rafa, temos mais perguntas? Estou puxando aqui. Tá bom, estou aguardando aqui, então temos pessoal para participar. A pergunta aqui gostaria de saber, pode ser Juliano, acho que pode ser o Renato, pode ser ambos, por que houve aumento do greening nas regiões de Duartina, Brotas e Lins? Juliano passou a bola aí para você, Renato. Vai aqui, ó.
verdade, o aumento do green ele teve em quase todas as regiões, não foi só nessas 3. E o aumento do green ele é muito relacionado a quê? Ao clima, que favorece o psilídeo e a bactéria. Então, onde a gente não tem temperaturas muito altas, acima de 32, 35 graus, que desfavorecem a bactéria do green, esse é um estudo que o Silvio fez, você tem maior chance de aquisição e transmissão das bactérias. Então, são essas 3 regiões que têm condições favoráveis para a bactéria, tem condições favoráveis também para o psilídeo. E aí, o green ele aumenta por quê? Primeiro, o controle do inseto ele não está sendo feito de maneira adequada, do vetor. Então, você permite que ele se reproduza dentro de pomares. E se você não eliminar as plantas que estão doentes, aquele psilídeo que se reproduz dentro dos pomares, ele adquire a bactéria e transmite para outras plantas. Então, está muito relacionado ao aumento do greening à falta daquele manejo completo, regional da doença, que envolve não só o controle do psilídeo, mas também a eliminação de plantas doentes, dentro e fora dos pomares comerciais. Tá? Então, você tem condições favoráveis para a bactéria, para o psilídeo, e se o controle não é feito da maneira que tem que ser feita, de uma maneira assertiva, controlar o psilídeo no momento certo, que é durante as brotações, e não evitar que esse psilídeo adquira a bactéria em plantas doentes, ele vai transmitir e vai causar o aumento da doença em qualquer uma da região. Muito bem, o pessoal está separando ali mais algumas perguntas, já vão estar chegando. Ô, Juliana, enquanto isso, eu vou te pedir para você fazer um comentário geral da estimativa. Antes de eu falar, eu gostaria que o professor Barbosa falasse. Tá? Toda vez que a gente tem o número ele é sempre muito questionado. Nós ficamos trabalhando aí durante dias, semanas, para apontar um número. Nós estamos muito seguros desse número, tá? Porque, como eu falei para vocês, é um quebra-cabeça, é uma coxa de retalho, né? Eu queria que o professor ajudasse a ponderar os 4 fatores. O número de árvore é um número seguro, é inquestionável, no comentário que falei. Número de fruto, 2.560 amostras, a margem de erro é muito estreita. Tem 2 fatores que dependem das condições basicamente climáticas, de como evolui principalmente as pragas e doenças, na queda e no peso. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, professor, depois eu tento complementar, porque a gente sempre tem a responsabilidade de ser isento, ético e profissional. E o senhor tem muita experiência. Por que nós chegamos no número de 255 milhões de caixas? Essa é a pergunta para o senhor. Okay. Bom, como o Juliano já falou, o número de árvores, a gente sempre faz, a cada 3 anos, um levantamento que a gente chama de censo, que é feito por imagem de satélite, né? E a gente faz também, esse levantamento foi feito o ano passado, em 2025, foi feito um censo por imagem de satélite e depois a gente faz um levantamento por amostragem para corrigir esses dados da imagem de satélite. Então, o dado do ano passado foi obtido através de um censo. Então, o número de árvores é bem confiável. Todo ano, quando não é feito o censo, a gente faz uma amostragem de 5% dos talhões. Nessa amostragem, esse ano, foi feito cerca de 2.500 talhões. Então, nesses talhões, a gente faz a contagem do número de árvores, a contagem do número de falhas, o número de replantas, árvores produtivas, né, mortas. Então, a gente tem uma correção do cadastro todo ano. Então, além disso daí, a gente tem o número de erradicação, a porcentagem de erradicação que foi obtido em termos de área, e depois é convertido para o número de plantas. Então, o número de árvores ele é bem confiável, porque todo ano a gente corrige esse número de árvores. Né? O número de frutos por árvore, a gente dimensiona uma amostra para dar um erro entre 2% e 3% na estimativa do número de frutos por árvore. Então, a nossa amostra, com 2.560 talhões que são derriçados, ele permite estimar o número de frutos por árvore com um erro em torno de 2%, né, 2% a 3%. Esse ano, na estimativa, o número de frutos por árvore foi estimado com um erro de 2,4%.
Por isso que no início eu falei que ele tem uma previsão aí, né, de mais ou menos 6 milhões de caixas, que é o erro da estimativa do número de frutos por árvore. Em relação à queda de frutos, nós estamos estimando um valor, né, baseado na derriça na colheita do ano passado e considerando aí o que a gente tem obtido nos últimos anos de queda na coroa. Então, a gente tem a estimativa de queda na coroa e a gente usava um fator de correção de 10%. Esse 10% foi obtido, na verdade, lá em 2015, né, depois foi corrigido, mas a ideia era que a gente corrigisse a safra em função das superestimativas que a gente tinha obtido nos anos anteriores pelas empresas. Então, nós estimamos 10% e passamos a usar esse fator de correção. Na verdade, esse fator de correção ele estava incluído na queda de frutos. Só que a queda de frutos era estimada usando a coroa. Então, com os 10%, a gente está obtendo o que a gente obtém hoje com a derriça na colheita. Então, a tendência daqui para frente é usar a derriça na colheita para estimar a queda e todo ano aí, né, a gente vai continuar fazendo a coroa para a gente ter um dado para comparar com os anos anteriores aí, né? Então, a gente vai ter a derriça na colheita e vai ter também a estimativa de queda com base na derriça na colheita, a coroa e a derriça na colheita. Com isso, a gente consegue melhorar a previsão com base na queda, né? Então, essa queda desse ano aí de 31,3 foi já considerando os 10% do fator de correção, mais os 23,7% da queda na coroa, né? E o peso do fruto, a gente trabalha com uma estimativa baseada numa equação de regressão. Então, a gente projeta o peso baseado no número de frutos por árvore, em abril, baseado no peso do fruto, na porcentagem de primeira e segunda florada, e com base no clima no período de maio, junho e julho. Então, com base nesses 4 fatores, a gente estima o peso do fruto, né? Esse ano aqui, o peso do fruto ele está um pouco acima, porque o próprio peso da derriça de abril chegou a em torno de 20 gramas a mais do que o peso do ano passado. Então, a fruta esse ano está bem mais pesada do que estava o ano passado. Por isso que nós projetamos um peso aí de 160 gramas. Na realidade, o ano passado, a safra fechou com 153 gramas. Esse ano, nós estamos projetando para 160. Então, esses parâmetros, né, eles são estimados com uma boa confiabilidade. Então, a gente espera que o resultado que a gente vai obter também seja bem confiável, tá certo? Mas a cada 3 meses, a gente faz uma reestimativa da safra, né? Então, a gente faz acompanhamento de peso e queda, e em setembro, nós vamos, dia 10 de setembro, lançar uma nova reestimativa, né? Depois, em dezembro, 10 de dezembro, faz uma nova reestimativa, 10 de fevereiro, e fecha a safra em 10 de abril do ano que vem, tá certo? Então, basicamente, é isso aí. Eu acho que a estimativa ela é bem confiável e tudo depende de como vai ser o clima nesse período, né? Se a gente tiver uma seca muito grande em julho, agosto, setembro, né? O ano passado, vocês têm uma ideia, a chuva só voltou em 15 de outubro, né? Então, nós tivemos praticamente 3 a 4 meses de seca o ano passado. Por isso que o peso ano passado foi bem pequeno. Esse ano estão prevendo El Niño, mas, né, vai depender do que vai acontecer aí, né? Os climatologistas não acertam sempre, né? Então, a gente está considerando a previsão dos climatologistas para fazer essa projeção. Mas, se eles errarem, a gente vai errar também um pouco. Aí a gente vai corrigir isso em setembro, ok? E em dezembro, se for o caso. Não, só tem uma coisa que a gente não consegue mensurar. É o clima. Por mais que a gente fala das previsões, quem tivesse seguro da previsão climática ganharia na Mega Sena sozinho, tá? Porque o estudo é feito muito baseado nos anos anteriores e numa tendência mais recente. Previsão de clima funciona muito para o curto prazo. Por que eu estou querendo dizer isso?
Se o ano passado, o que nós tivéssemos previsto do clima tivesse acontecido, a safra seria próximo dos 314. Mas foi muito seco, quente, a expressão do green aumentou, leprose aumentou, a safra caiu. E esse ano? Se for um ano mais chuvoso do que nós estamos prevendo, existe uma tendência de viés de safra para cima. Se for um ano com influência marcante do El Niño e frio intenso no inverno, expressão do green maior, existe viés de redução, tá? Então, é impossível ter uma previsibilidade se não fizer correção. Por isso que é muito importante a gente mensurando a cada 90 dias. Agora, uma das coisas que nos dá segurança é que, felizmente, isso é um orgulho nosso, nós temos uma equipe dentro do Fundecido com uma seriedade muito grande, que os números que a gente tem em mãos, de campo e no escritório, é um número extremamente confiável, baseado em auditoria e preciso. Isso nos assegura muito, de forma confiável, os números que a gente tem. Então, o número 255, na nossa visão do grupo todo aqui, é o número mais assertivo numa condição de clima dentro do esperado que ocorreu nos últimos 3 anos, que é de chover 74 milímetros nos próximos 90 dias. Choveu menos, tendência de viés para baixo. Choveu mais, tendência de viés para cima. Além disso, tem outra coisa que a gente não mensura, que as pragas e doenças, o clima interfere, e o momento de colheita. Se tem uma colheita mais precoce, você consegue diminuir queda. Se você tem uma colheita mais tardia, a queda aumenta. Só esse comentário para a gente ajudar a contextualizar o número, porque isso daí é uma inquietude nossa e a gente quer sempre ter o número mais preciso. Mas isso a gente vai ter que, é inevitável a correção. Dos 12 anos, só 2 ou 3 saíram da margem de erro, que foram anos que a condição climática foi extremamente fora da curva. Até agora estava fácil, Juliano. Quero ver se sai dessa aqui, ó. Com a situação de preços da caixa da laranja, a tendência é de redução das pulverizações por parte dos tricultores e do aumento da erradicação de árvores. Redução da erradicação de árvores. Desta forma, a chance de aumentar as quedas de frutos será bem maior. Isso está estimado? A influência de praga e doença, ela qualquer impacto que você tenha de diminuição de trato cultural, esse impacto vai ocorrer mais no ano seguinte, não é nesse ano. Nós estamos muito seguros, nós estamos em maio, que dentro da nossa previsibilidade, nós não devemos ter muita alteração. O que vai acontecer é mais, eu diria que até mais o efeito climático. Esse tipo de impacto ele vai ocorrer no ano seguinte, 2 anos, 3 anos depois. Agora, o mercado sempre se ajustou. Então, é assim, se nós temos mais laranja do que é necessário, o mercado tem que se ajustar, menos também. O que eu acredito, que o comentário que eu fiz, que nós temos uma bala de prata na mão. Qual que é a bala de prata? O professor Lajolo, Franco Lajolo, que é o cara mais sério do Brasil, publicou junto com a professora Neuza 25 papers nas revistas de maior impacto internacional do mundo. Isso aí foi que nem um ouro, um tesouro. Nós fomentamos ele fornecendo laranja durante 13 anos. E a FAPESP financiou. O Fundecido foi só a graxa da engrenagem. Quando nós vimos os resultados, eu fiquei muito impactado. Sem spoiler, hein? Por quê? A visão errônea que se tinha, se eu for falar com a médica, com o nutricionista, é que o suco engorda. Isso é um equívoco. Ele está mostrando o contrário, que o suco tomado de forma adequada, equilibrado, meio litro por dia, ele não é um alimento, ele é um superalimento. Ele traz 6 benefícios incontestáveis. Então, hoje, o suco de laranja está sendo substituído por um néctar, por um refrigerante, adoçado, não tem cabimento. Então, como que nós vamos ter que sair dessa seara, na nossa visão? Nós temos que ter pomar produtivo,
fruta de qualidade. Isso está na parte do agricultor. A outra, a custo competitivo, é aumentar o consumo no mundo. Agora, se nós temos um produto nobre, é o melhor suco, o mais apreciado no mundo, nós vamos ter que ter competência também para poder abrir esse caminho. 200 milhões de caixas de laranja, 250, a população do Brasil é 200 milhões, não é nada. Entendeu? Não? O que se consome de suco no mundo é muito pouco. Então, nós temos que reposicionar a laranja, o suco, como algo premium, um produto nobre. Enquanto a Flórida estava nativa, produzindo 200 milhões, 240, quem fazia propaganda do suco? Era a Flórida. Nós fomos no vácuo da Flórida. A Flórida saiu de cena, a maior parte achou bom, eu não. Nós perdemos todo esse mercado que existia. Então, quem vai ter que aprender a fazer esse marketing e mostrar a verdade é o Fundecitrus, é o Citrus BR, é o setor, é o produtor, é a indústria. Nós vamos ter que nos unir. Então, eu acredito que na crise, ela faz a gente se transformar. E esse momento, por mais duro que seja, vai fazer a gente sair mais forte no futuro. O greening, que era o maior desafio, nós estamos conseguindo superar. Vamos viver esse momento, tem situações mais críticas, tudo, mas a citricultura está evoluindo. A CVC nós já tivemos 44% de incidência, hoje nós temos 0,5%. O cancro cítrico quer acabar com a citricultura, já foi. A morte súbita também. Agora, o problema mais sério que existe não é a praga e a doença, é a demanda. Então, nós vamos ter que trabalhar esse ponto. E isso daí não está no nosso escopo, mas está do setor inteiro. A gente fomentou a pesquisa, mas isso eu acho que é um caminho que eu enxergo para sair dessa seara. Perfeito. Bem, temos uma pressão pelo encerramento. Eu quero pedir desculpas e, ao mesmo tempo, agradecer a quem enviou perguntas. Todas elas, como sempre, serão respondidas no site da instituição. Vou pedir, por gentileza, para vocês, já agradecendo também, voltarem para os seus assentos. Vou pedir para o pessoal da técnica, por gentileza, retirar as cadeiras, porque, em cima do que o Juliano falou, vou pedir para vocês voltarem lá. Muito em cima dessa visão estratégica, e agora tem um ponto muito importante. Há 13 anos, um cientista brasileiro da USP, e eu não estou falando de qualquer cientista, eu estou falando simplesmente do cientista brasileiro mais citado de todos os tempos em sua área, decidiu, com apoio de diversas instituições, incluindo o Fundecitrus, pesquisar os benefícios do suco de laranja. Os resultados são absolutamente impressionantes e mais, são inéditos em termos mundiais. O que vocês vão ver aqui é em primeira mão, resultado de ciência mundial inédito. Nós o entrevistamos para a próxima Citricultor, que vocês terão a versão digital agora na próxima semana, acredito que por volta de terça, quarta-feira, ela realmente está em fechamento. É impressionante ou não é? A laranja e o suco de laranja têm ação anti-inflamatória, atua no metabolismo de lípides, reduzindo o colesterol ruim e elevando o colesterol bom. Ela tem ação no estresse oxidativo, na redução do estresse oxidativo, tem a ver com radicais livres. Ela controla a homeostase, com destaque para a glicemia. A laranja gera diabetes. Não, é o contrário. Consumida adequadamente, ajuda a controlar o açúcar no sangue. A laranja, número 5, ajuda a equilibrar a microbiota intestinal, fundamental para a absorção de diversos compostos bioativos, não só da laranja, melhora para a absorção da laranja e de outros alimentos. E sexto, qual a maior causa de morte no mundo? Eventos cardiovasculares. Qual o principal fator de risco dentro dos eventos cardiovasculares? Pressão arterial. A laranja reduz em até 5%. Parece pouco, mas você consegue tirar um indivíduo da condição
de quase hipertenso para uma condição saudável. De uma condição de hipertenso para quase hipertenso. 5% é muita coisa. Claro que isso associado a uma dieta equilibrada, o consumo correto, como ela disse, e dentro de um modo de vida saudável. Não sou eu quem estou dizendo. E não é nem o professor Lajolo quem está dizendo. É a ciência que está dizendo quais são os benefícios do suco de laranja. Portanto, quando perguntarem a vocês, citricultores, empresas de suco de laranja, todo mundo que trabalha, pesquisadores, agrônomos, tantos aqui, técnicos, vocês podem responder. Trabalho com citricultura, mas podem responder. Eu trabalho com saúde. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estiveram presentes, cerca de 200 pessoas aqui e lá fora. Tivemos, durante a transmissão ao vivo, cerca de 300, 350 pessoas acompanhando. Esse número cresce, porque depois a transmissão fica no ar. Agradecer a todos que fizeram perguntas. E, para o minuto final, com 1 minuto, Juliano, eu vou pedir para você voltar ao palco e fazer a mensagem final e o encerramento dessa sexta-feira. Por favor. Eu tenho 2 mensagens. A primeira mensagem é de gratidão. Gratidão à equipe do Fundecitrus, gratidão ao professor Barbosa, a vocês que sempre foram parceiro, que a força do Fundecitrus não está no eu, está no nosso. Então, a grandeza da nossa citricultura está na união de cada um de vocês. E a outra mensagem é o seguinte, é do limão que a gente faz a limonada. E o momento que a gente está vivendo é delicado, mas nós vamos superar. O difícil é vender um produto que não tem um bom sabor, um produto que não é saudável. O que o mundo fez para aumentar o consumo do café? A hora que ele mostrou que tinha efeito positivo sobre a saúde. O vinho tinto, as frutas, as berries, o ovo, o leite. Enquanto tinha uma visão errônea que aquilo causava algum problema, o consumo só caía. Ontem eu perguntei para uma senhora que trabalha aqui, muito simpática, tudo, sempre alegre. Eu fui tomar um suco de laranja, falei assim, a senhora toma suco de laranja? Não, parei de tomar. Mas por quê? Diz que engorda. Falei, não, só está com a mensagem equivocada. Não, a médica nutricionista falou que é melhor tomar outra coisa, mas não suco de laranja, engorda. Então, se nós não desmistificarmos isso e não mudar a cabeça, nós vamos produzir laranja para quê? Então, isso está na nossa mão também. Então, nós vamos ter que usar a inteligência. A Flórida está fora do jogo, isso está nas nossas mãos. Então, essa é a mensagem. A boa notícia é que nós temos algo muito robusto na mão, uma informação fantástica, tá? O Fundecitrus está atuando em todas as frentes que ele é acionado, tá? E também ajudamos a fomentar isso aí. E fica meu agradecimento especial a vocês todos e que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Juliano. Encerrando o evento de hoje, em nome do Fundecitrus, nós agradecemos as marcas que integram as empresas amigas do citricultor. Albal, BASF, Bayer, CM3, Cocamar, Corteva, FMC, Goan, Ihara, Jacto, Coopert, Netafim, Sipcan Nitino e Syngenta. Desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, principalmente, uma excelente safra. Até a próxima!